Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal Bola na Trave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de Campeonato Brasileiro, 10ª rodada. E vamos começar com um jogo entre Santos e Sport, que foi no dia 24/6, nesse sábado, na Vila Belmiro, às 19 horas. O jogo do Santos Sport foi o seguinte: na Vila Belmiro, o Santos joga muito bem na Vila Belmiro, mas o Sport aproveitou o vacilo do zagueiro do Santos e vence na Vila pela primeira vez com gol de Osvaldo. O Osvaldo faz 1-0 para o Sport. O Sport ganha 3 pontos em cima do Santos, que vinha muito bem no campeonato. 1-0 ficou esse jogo. E o zagueiro que falhou nesse jogo foi o zagueiro Nogueira, substituto do David Braz, que estava suspenso. Então, vacilo o primeiro jogo dele, ele falhou feio, praticamente entregou o gol pro Osvaldo, né? Então o cara falou assim, ó, ele vai jogar no lugar de um... Ele sai do banco, faz isso, perdeu bem a oportunidade, perdeu muita oportunidade, né, no time titular. O segundo jogo teve neste domingo, às 11 horas da manhã, Vasco e Atlético Goiano. Pois bem, o Nenê decidiu de falta e o Vasco bateu o Atlético Goiano por 1-0 em São Januário. Não foi um jogo muito bom, os goleiros não teve defesas difíceis. E mais o Cruz Maltino chega aos 15 pontos lá na parte de cima da tabela. Mas o Atlético Goiano termina na lanterna dessa rodada após perder por 1-0 do Vasco. E chegamos aqui aos jogos das 16 horas, os jogos que todo mundo estava esperando. Vamos começar com São Paulo e Fluminense. O jogo ficou em 1-1, mesmo o São Paulo saindo na frente, ceder o empate ao Fluminense. E o São Paulo se complica na tabela. E pois bem, o Jusilei fez o gol do São Paulo, mas o Wendel empatou para o Fluminense. E bem, galera, o time paulista está em 16º no Campeonato Brasileiro, está perto do Z4 ali. Se não me engano, abaixo dele estava o Sport. Então complicou muito a vida do São Paulo. Bem, agora vamos falar do Cruzeiro, que, nossa, a Raposa colocou o fim na sequência negativa que vinha no Campeonato Brasileiro, jogando em casa e com nova camisa, com o novo manto do Cruzeiro, com gol de Rafael Sobis e Thiago Neves. O Cruzeiro bateu o Coritiba por 2-0, né? E aumentou o jejum, quebrou o jejum do Cruzeiro, né? E aumentou o jejum do Coritiba, hein, galera? Que na próxima rodada o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro, um grande clássico. A próxima rodada vem... Eita, muitos clássicos na próxima rodada. Pois bem, agora vamos no jogo que teve mais gols nessa rodada, né? Que o Atlético Paranaense deslanchou. Só que foi no segundo tempo do jogo entre Atlético Paranaense e Vitória, com gols de Nicão, Ederson, Wanderson e Matheus Roseto. O Atlético Paranaense fez 4 gols e o Fred descontou para Vitória. 4-1 ficou o jogo entre Atlético Paranaense e Vitória pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois bem, lembrando que nesse jogo a equipe baiana abriu o placar, então foi um 4 de virada, o Atlético Goiano deslanchando aí, fazendo 4-1 no Vitória. Pois bem, na 10ª rodada teve um grande jogo entre Grêmio e Corinthians. Pois todo mundo esperava muito desse jogo, então, ó, cada vez mais líder, nesse jogo teve Cássio pegando pênalti e olha, mais um tabu quebrado. O Corinthians bateu o Grêmio lá na arena do Grêmio. Santos perdendo em casa. E agora o Grêmio perdeu em casa com gol de Jadson. O Corinthians bateu o Grêmio na casa do Grêmio. Num grande jogo entre líderes. Abrindo mais, deixa eu ver, são uns 4 pontos, eu acho. Ele abriu do vice-líder Grêmio. Que o Grêmio... Os dois times vêm muito bem e o Grêmio perdeu em casa pro Corinthians, que está cada vez mais líder. Galera, agora vamos findar os jogos das 4 da tarde. Ponte Preta e Palmeiras. Para vocês aí, fã de Cartola, o Alejandro Guerra fez 2 gols nesse jogo. O Palmeiras bateu a Ponte em casa por 2-1 em jogo tenso. O Guerra brilha e o Verdão tirou 100% de aproveitamento da Ponte em casa. O Palmeiras, que começou mal o campeonato, agora está em 4º colocado, né? 2-1 fora de casa, o Palmeiras bateu a Ponte Preta e chega lá em cima, hein? Alexandre Guerra fez 2 e o Luca descontou para a Ponte, fica 2-1 esse jogo para findar os jogos das 4 da tarde nesse domingo. E só para lembrar, nesse jogo teve 3 expulsões na etapa final, que foi o Rodrigo, zagueiro da Ponte,
O Renato Cajá, meio campo da Ponte, que receberam o segundo cartão amarelo e tomaram vermelho. Já do lado do Palmeiras foi o Tietê que tomou um vermelho direto, né? 3 expulsões na etapa final, né? Que jogo, galera. 3 expulsão. Olha de porrada já o Palmeiras que tá vindo aí, né? 3 expulsão, incrível. Incrível porque também teve muita discussão entre os jogadores, né? Abrindo aqui o único jogo das 18h30 neste domingo, teve Bahia e Flamengo na Fonte Nova. Então, o Flamengo vence na Fonte Nova e entra no G4 e empurra o Bahia pro Z4. Com gols de Berril em uma partida equilibradíssima, o Flamengo bateu o Bahia e chega ao G4. E não sei que vai ser muito importante, mas o zagueiro Lucas Fonseca do Bahia tomou o vermelho. No jogo, ó, teve 2 estreias aí, não foi 2 exatamente, mas Rodolfo começa jogando pela equipe do Flamengo, e aí o estreante do dia, do início da noite, Everton Ribeiro estreou, mas foi substituído, tomou amarelo, estreou com amarelo, hein? Meu Deus, ele estreou com amarelo. Foi substituído pelo Cuejar do Flamengo, mas vamos que vamos para mais jogos. No jogo das 19 horas, no meiozinho da tabela, tivemos Chapecoense e Atlético Mineiro. Fora de casa, o time alternativo do Galo segura a pressão e vence e iguala a Chape na tabela. Os dois times estavam lá no meio da tabela e eu acho que o Atlético estava a menos 3 pontos de diferença da Chapecoense. Com essa vitória, com gol de Marlone, o Atlético empata com a Chapecoense no meio da tabela. Com times reservas, o Atlético com o gol do Marlone consegue a vitória e a Chapecoense, se eu não, vamos ver aqui, despencou com a 5ª derrota, galera. O Verdão, que é um dos maiores verdões do Brasil, tomou mais uma e está despencando cada vez mais na tabela. Às 20 horas, neste domingo no Engenhão, teve o jogo Botafogo e Avaí, né? Todo mundo, o Avaí tava lá embaixo, começou a rodar na lanterna. E galera, tivemos uma surpresa nesse jogo. Com o goleiro do Avaí, Douglas, brilhando, o Botafogo em casa, galera, em casa, sabe o que é em casa? Perdeu pro Avaí, com a lei do ex. Joel, ex-jogador do Botafogo, fez 2 gols e fez o Avaí vencer no campeonato e sair da lanterna. Com 2 gols de Joel, o Avaí bate o Botafogo no Engenhão por 2-0 para findar a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante camaronês faz seus 2 gols pelo clube catarinense e o Botafogo tentou bastante pressionar no segundo tempo, mas o goleiro Douglas do Avaí brilha nessa rodada e não toma gol, e 2-0 Avaí, incrível isso para findar a rodada. Vamos aqui aos artilheiros, os 3 artilheiros, o pódio, primeiro, segundo e terceiro. Vamos lá, o primeiro é o Henrique Dourado do Fluminense, atacante do Fluminense, ainda com 9 gols. Em segundo vem o Luca da Ponte, que tem 2 gols a menos, com 7 gols. E em terceiro colocado está dividindo lá Luiz Fabiano do Vasco e Jô do Corinthians dividem o terceiro lugar com 5 gols. Pois bem, galera, a rodada 11 temos Palmeiras e Grêmio, sábado, dia 1º, às 16 horas. Às 19 temos no Estádio Olímpico do Atlético Goiano, temos Atlético Goiano e Santos, às 19 horas. No domingo não teremos jogo às 11. Porém, às 4 da tarde, no Luso Brasileiro, temos Flamengo e São Paulo. Na Arena Corinthians, temos Corinthians e Botafogo. E lá na Independência, temos o grande clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Na Ilha do Retiro, temos Sport e Atlético Paranaense. No Barradão, no mesmo horário, às 16 horas, às 4 da tarde, temos o grande clássico baiano, Vitória e Bahia. Às 19 horas, no Durival Brito, temos Coritiba e Vasco. E ao mesmo horário, às 19, temos Avaí e Ponte Preta. O jogo do Botafogo e do Avaí foi, não foi no domingo, foi na segunda-feira. Eu posso ter errado durante o vídeo. Foi na segunda-feira. E na segunda-feira, dia 3, temos no Juliette Coutinho
às 20 horas, Fluminense e Chapecoense. Desde já agradeço a vocês que estão vendo esse vídeo. Hoje eu não vou falar de Cartola, só vou revisar as rodadas do Campeonato Brasileiro, porém eu estava viajando. E peço a você que deixe aquele like, manda o like aí pra nós. Se inscreve no canal, acione o sininho de notificação, mande desafios, perguntas, assuntos pra gente falar, pra vocês verem eu e meu colega parceiro falando. Deixe o seu like, valeu aí. Eu vou mandar o término depois desse vídeo. Durante minha viagem eu passei perto do estádio Serra Dourada. As imagens vão estar logo aqui, depois um videozinho, mini videozinho aí pra vocês aí, do estádio Serra Dourada, do estádio do Goiás e do Vila Nova. Estádio goiano, um belo estádio, só por fora assim, eu passei e falei assim, nossa, eu vou filmar pra galera do YouTube. Mandei lá, então deixa aquele like, valeu, falou, fui.